Você lembra qual é o grande evento na Bíblia que as profecias apontam? Como o livro de Daniel pode nos ajudar a entender e estar preparado para esse momento? É o que nós vamos estudar no programa de hoje, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. É um prazer, uma alegria. Estamos chegando ao final da nossa temporada estudando profecias de Daniel. Eu espero que você que acompanhou a gente tenha tido mais clareza, ainda mais entendimento, assim como acontece com a gente aqui no estúdio. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, mais a gente vai entendendo os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Eu espero que isso tenha acontecido com você. E aí, você tem entendido? Quero dizer que a gente vai hoje concluir o nosso tema número 15 e amanhã, esse tema é uma continuação, né? O de amanhã, que a gente continua amanhã, é uma sequência, o tema 16, a gente vai trabalhar amanhã e quinta-feira. Então hoje a gente conclui o tema número 15, esse tempo de angústia. E tem detalhes dentro da história que são importantes, porque aqui está a bendita esperança. É o juízo? Mas é a esperança. É a demonstração do amor de Deus por cada um de nós, nos libertando da dor e do sofrimento deste mundo. Então, mesmo que a gente esteja concluindo o tema, peça seu guia de estudos. Tem aí, porque a gente vai começar agora, a partir da semana que vem, a temporada onde vamos estudar o livro do Apocalipse. E é importante que você relacione os dois livros, como eu tenho falado nesses meses aí que a gente estudou Daniel, um livro está ligado ao outro. Então, não esqueça, você pode pedir seu guia e assistir no ntplay.com todos os nossos programas anteriores. Lembrando que você tem aqui o texto, daquilo que eu citei, daquilo que eu falei, e os textos bíblicos todos estão aqui com perguntas, onde fica mais fácil a sua compreensão e o seu processo de aprendizagem, né? No processo de aprendizagem tem aquilo que a gente ouve, mas tem aquilo que a gente pesquisa, que a gente lê e que a gente faz, tá bom? Vamos orar a Deus, vamos abrir a Bíblia, vamos na sequência hoje, o capítulo 12 do livro de Daniel. Vamos orar? Pai do céu, nós vamos abrir a Tua palavra mais uma vez nesse momento, nos dê compreensão, nos dê entendimento, que a gente viva, que a gente aplique, e que isso esteja forte no nosso coração, eu te peço. Peço que a Tua mão esteja sobre cada telespectador, talvez aqueles que vivem em situações tão adversas, preocupantes, que a mão do Senhor esteja sobre ele, e que a mensagem que a gente transmite aqui, Pai, através da Novo Tempo, encha essa família, essa pessoa de esperança. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, o capítulo 12. Nós vamos relembrar o que a gente estudou ontem, tá? Que a gente viu no estudo anterior, eventos que ocorrerão antes do período de intercessão. Primeiro, o derramamento do Espírito Santo, a gente falou, a pregação do Evangelho a todo mundo, um decreto de perseguição, decreto de morte a quem for fiel a Deus, quem não adorar a besta e a sua imagem. A gente vai aprofundar esse tema quando a gente estudar o tema da adoração à besta, lá no capítulo 13, né? Vamos conferir aqui, capítulo 13 do livro do Apocalipse, na nossa próxima temporada do Apocalipse, só para eu fazer a citação correta, né? Capítulo 13, tá?
exatamente isso, e a gente vai comparar ao capítulo 14, onde a gente tem no capítulo 13 aquele que adora a besta e sua imagem, no capítulo 14 aquele que é fiel a Deus e a mensagem que ele deve apresentar nos últimos dias da história da humanidade. E nós temos também a imitação da volta de Jesus, acontecimentos antes da oportunidade cessar, ou o que a gente diz, né, o fechamento da porta da graça, ou seja, não há mais agora a intercessão. Quem é justo continue fazendo a justiça, como diz o Apocalipse, e o injusto fazendo a justiça, porque o tempo da salvação, como diz o apóstolo Paulo, é hoje. Esse é o momento para nós aceitarmos ao Senhor. Só voltando aqui um pouquinho, não, aqui na sequência eu cliquei muito rápido. Agora sim. Segundo, o que acontecerá após o período da intercessão terminar. E a gente citou, né? Os flagelos divinos. A gente vai estudar isso detalhadamente no tema do Apocalipse. E esse é um período que parece uma vingança, mas não é uma vingança. O juízo divino é um ato de separação, libertação e amor. A gente precisa entender isso. Eu citei, devo repetir isso. Deus, é o olhar que eu tenho que ter sobre aquele que está sendo oprimido. Então, Deus precisa ser justo e eliminar o pecado da história desse mundo. E todos têm a oportunidade, de alguma forma. O Espírito Santo está trabalhando, eu não consigo medir as maneiras. Eu posso ter um olhar, às vezes, sendo assim, não, parece que isso não é justo, algumas pessoas têm mais oportunidade do que outras. Cada um será avaliado, julgado, dentro da linguagem, a oportunidade que teve. E Deus é justo, e todos reconhecerão essa justiça. Então fique tranquilo em relação a isso, mesmo que você esteja diante do incompreensível. Eu até conversei com um colega esses dias, né? A gente quer ter as explicações de tudo, a gente quer entender todas as coisas, mas o livro de Daniel vai me ensinando que eu não tenho explicações de todas as coisas, que eu simplesmente tenho que fazer uma coisa, eu tenho que confiar. E é isso que nós devemos fazer hoje. Confiar no Senhor, que o Senhor está cuidando, que o Senhor é soberano, que o Senhor está dando oportunidade para todos. E o juízo separa os sábios dos maus. O juízo separa a vida da morte, definitivamente. E eu preciso entender isso, e nós vamos compreender isso na sequência. Nesse tempo se levantará Miguel. Lembra que a gente explicou esse ato de se levantar, de defender aquele que precisa da ajuda. Mas esse ato de levantar também é dar a vida. O verso 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Lembra o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que ele se levantará, Miguel se levantará, assim como muitos levantarão do pó da terra, muitos ressuscitarão. E aqui vamos aprofundar o tema, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. E eu quero resgatar esse tema, que eu já falei aqui, já expliquei algumas vezes, já citei para você algumas vezes, que é o tema da morte, que particularmente me dá lucidez, compreensão do sentido da vida. E eu quero resgatar esse tema indo para Gênesis capítulo 3, verso 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. O que o texto está dizendo? Ou qual é o contexto do texto? Estamos num ambiente de queda. O capítulo 3 é o ambiente da entrada do pecado.
E Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. E o Senhor está dizendo aqui que tu és pó e ao pó tornarás. Em comparação ao verso 2 do capítulo 12, muitos que dormem do pó da terra ressuscitarão. E comparando ao verso 1, o ato de Miguel se levantar é um ato de definitivamente defender, mas é um ato de dizer: um dia ele, Miguel, Jesus Cristo, se levantou ou saiu da sepultura, e agora chegou a hora em que todos os que confiaram no Senhor levantarão do pó da terra, porque o decreto do resultado do pecado é: tu és pó e ao pó voltarás. Mas se você creu no Senhor Jesus, você vai levantar do pó da terra. Eu estou falando para você nesse momento que talvez não acredita nisso. Eu não sei qual é a visão que você tem sobre o estado do homem na morte. Não sei. Talvez você acredita que o homem morre e vai direto para o céu. Talvez você acredita que o homem reencarne num outro espírito. Eu quero dizer, eu respeito aquilo que você pensa e acredita. Mas eu quero só fazer um convite para você. Dê a oportunidade de ler sobre isso que eu estou te dizendo agora. Que um homem, uma pessoa quando morre, dorme, volta para o pó. E não existe uma separação de corpo e espírito, ou como alguns podem se referir, alma, dentro do contexto bíblico. A visão é holística. Eu sou um só. E o que eu recebi soprou nas narinas o sopro de vida. E lá no texto de Eclesiastes 12:7, que o homem morre, o pó volta para a terra como era, e o espírito volta para Deus, é esse fôlego de vida, essa fonte da vida. Como eu disse, eu respeito aquilo que você acredita, mas eu queria que você só nesses momentos tirasse para pensar um pouquinho no que eu estou te dizendo, tentando ligar todos os aspectos bíblicos. A gente vai ver agora na sequência, por ocasião da volta de Jesus, quando Miguel se levanta para voltar, ele sai do santuário agora e diz assim: eu vou buscar o meu povo, aquele que foi fiel, aqueles que foram fiéis em todas as gerações. Quando Miguel faz isso, vai devolver a vida para aquele que estava dormindo. Haverão dois grupos: o que está vivo quando Jesus vem e está esperando ele, e aquele que está morto e viveu uma vida esperando ele dentro da sua visão de conhecimento e recebeu. E aí eu digo, eu não sei, não posso julgar, mas o Senhor está dando oportunidade para todos. Então, só dê oportunidade para esses versos que eu vou ler para você na sequência. Então, o Senhor dará vida eterna. Diz o texto que eu citei: tu és pó e ao pó voltarás. Já no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, a gente tem essa crença da ressurreição. Eu sei que o meu Redentor vive, diz Jó, e por fim se levantará sobre a terra. E o verso 26 diz: depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. O Senhor devolverá a vida. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Ele está falando a crença. E João no capítulo 5, verso 28 vai dizer: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Verso 29: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Vejam, se eu ligo o texto de Daniel capítulo 12 e o verso 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. João
está fazendo um eco exatamente disso. Uns vão ressuscitar para a vida, os que tiverem feito bem, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Que cabe lembrar, feito o bem ou praticado o mal não é uma questão de mérito, não é porque ele fez o bem, não, é porque ele esteve tão ligado ao Senhor Jesus. O seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Ele lavou suas vestes, ele viveu Jesus ao longo da vida, que agora ele pratica o bem, ele vive o bem. E o Senhor vai enfatizar isso no capítulo 25, quando o Senhor um dia separará aqueles, Mateus, né? Tem que citar aqui, Mateus capítulo 25, quando o Senhor separará definitivamente aqueles que viverão a eternidade e aqueles que vão ser destruídos para sempre. Mateus capítulo 25, versos 31 em diante. E ele diz assim: vinde, benditos de meu Pai, e entrai por herança no reino que vos está preparado. Verso 34. Aí eles vão dizer assim, aí ele diz, né? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedamos, estavas nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, os que fizeram bem: quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi? Dá para entender o texto? Dá para entender o que eu gostaria de te dizer agora? Ele não faz, primeiro, para ser visto. Não quer ser visto. Ele não faz porque ele quer conquistar algo. Não. Ele faz porque Jesus faz parte da sua vida. Por isso, ele não está querendo mérito. Não. O Senhor o impressionou. E aqueles que são impressionados pelo Senhor, uma vida diferente. Tem uma prática diferente. Agem diferente. Vão olhar e dizer: eu estava esperando o Senhor. Uns estarão vivos e outros estarão na sepultura e vão acordar e vão dizer: eu estava esperando esse Deus. É para a gente pensar. Está aqui, João então reflete exatamente o que Daniel está dizendo no capítulo 12 e o verso 3. Só para a gente... Eu não estou aqui, eu estou trazendo uma reflexão para você, não quero te convencer de algo, sabe? Então João capítulo 11, verso 11 diz: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Qual é o contexto? É a morte de Lázaro. E ele vai dizer isso na sequência, no verso 14. Aí os discípulos dizem, né? Então, Senhor, se ele está dormindo, ele vai ficar bem, porque lá Jesus havia recebido a notícia de que Lázaro estava doente. Jesus fica 3 dias ali, e aí no verso 14 ele diz assim: Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Ele está dormindo, mas isso é a morte. Então essa morte, esse primeiro momento, é o dormir. Mas haverá o deixar de existir. Eu já trabalhei isso nessa temporada, que é a morte eterna. Mas hoje, quem morre está dormindo. Uns acordarão para a vida eterna e uns acordarão para o horror eterno, ou seja, para deixarem de existir. Faz sentido para você? Não? Um pouco, talvez. Queria dizer para você que, para mim, eu sempre digo quando eu falo desse assunto, para mim aqui talvez esteja a maior lógica, esteja no laço que se cria e se interrompe. E estou falando para você que teve laços amorosos com pessoas. Esses laços foram criados, mas foram interrompidos.
E queria dizer para você que o Senhor resgata esses laços. Essa pessoa dormiu, mas o laço vai ser devolvido para viver a eternidade. Porque a gente não foi feito para viver na companhia de alguém 10, 15, posso citar meses, dias. Poderia citar 20 anos, 30 anos, 50, 60, 70, 80, não sei. Não foram esses laços, não foi esse tempo. Os laços foram criados por Deus para serem para sempre. Essa é a esperança. Seria muito insignificante, diante da eternidade, diante do universo, acreditar que eu convivo com alguém né? E de repente o que você viveu é muito mais normal do que você viverá aqui. Mas a gente vai dormir para viver a eternidade. Então, só para a gente pensar um pouquinho, 1 Coríntios capítulo 15, versos 16 e 17, são textos que eu sempre leio quando a gente cai nesse assunto, e Daniel nos leva a esse assunto. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Na sequência, 18 e 19, ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se limita apenas a esta vida. Se é o que eu vivo aqui, é isso? Não pode ser. Os laços são só esses? Não podem ser. O Senhor virá e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Sequência, esse é um texto clássico sobre esse tema, mas extremamente importante. Por isso, se você está ouvindo esse tema sobre essa perspectiva pela primeira vez, medita comigo nos versos que eu vou ler na sequência. Se você está ouvindo que uma pessoa morre e ela dorme na sepultura, e quando Jesus voltar, ela vai acordar para ter a vida eterna, na segunda vinda do Senhor Jesus. Leia esse texto comigo e veja como isso faz sentido. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes, sem conhecimento com respeito àqueles que dormem. Ou seja, o contexto aqui são os mortos, você vai ver. Mas ele está se referindo ao sono. Para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que morreram, aqueles que dormiram. Verso 14. Verso 15, ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quem são? Aqueles que estão mortos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Está. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos levados, arrebatados, juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele termina esse trecho dizendo assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Fica claro para você? Não quero que você seja ignorante, diz o apóstolo Paulo, com respeito àqueles que estão mortos. Porque você pode não ter esperança. Mas eu quero que você ouça o seguinte, diz o apóstolo Paulo na Bíblia. Um dia, quando Jesus Cristo voltar, os mortos em Cristo, aquele que creu no Senhor, ressuscitará primeiro. Depois nós, junto com eles, seremos levados para o encontro do Senhor nos ares. E ele termina dizendo assim:
console um ao outro com essa promessa. Eu quero que essa promessa seja consolo para você. Eu espero que faça sentido para você. Eu espero que tenha lógica para você. O texto continua dizendo, de Daniel capítulo 12, verso 3, que os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduziram à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Vejam que o verso 2 está ligado ao verso 3. Os que forem sábios viverão a eternidade. Aqueles que estavam mortos viverão a eternidade. Aqueles que estavam mortos e acreditaram, eles resplandecerão com o fulgor do firmamento. E os que conduziram muitos à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Dá para entender a ideia que o texto 2 está ligado ao verso 2? Com isso que estamos recebendo aqui. Talvez para você seja difícil acreditar, talvez você já tenha ouvido algumas vezes, talvez você já tenha estudado, talvez você tenha outras crenças sobre o tema. E eu entendo que às vezes quando a gente ouve algo e a gente já tem uma ideia pré-concebida, seja muito difícil a gente mudar. Eu entendo. Esses dias um amigo, que pensa diferente de mim, a gente tem boas e longas conversas, acho que eu até já citei isso aqui. Ele falou assim, queria tanto que você entendesse, diante daquilo que ele estava falando. A gente tem conversas tão boas assim, de pensamentos diferentes, né? Aí ele olhou e falou assim, e talvez você esteja dizendo o mesmo sobre o que eu penso, né? Talvez você pense assim, por que ele não entende isso? Eu entendo que nós podemos ter pensamentos, ideias diferentes, mas o que a gente precisa sempre é abrir a nossa mente, o nosso coração para que o Espírito Santo fale. Porque quando há sinceridade, desejo, lembra? Quando Daniel clamou, lá no capítulo 10, o anjo chegou e disse assim, você se humilhou, então sua oração foi atendida. Eu queria dizer para você que talvez não tenha esperança, ou você que teve o laço interrompido pela morte de uma pessoa querida, eu queria te dizer que um dia Jesus vai voltar, e esse querido vai levantar da sepultura. Talvez foi um filho, um bebezinho, o Senhor devolverá no seu colo, porque essa é a lógica para a existência. Creia, creia. Daniel vai terminar o seu livro com essa promessa, de que o Senhor voltará e os laços serão recriados para sempre. Eu quero orar por isso. Pai do céu, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela esperança que nós temos em Jesus, de que os nossos queridos que morreram vão acordar para terem a vida eterna. Que essa mensagem toque o coração de todos que estão me assistindo nessa hora e que traga consolo. Temporada. Um abraço. Querido Deus, em concordância com teu servo, eu continuo orando, pedindo, Senhor, que o Senhor abra o entendimento das pessoas que ouvir este áudio, que elas se conscientizem, que elas sejam convencidas pelo Espírito Santo de Deus, porque esta é a palavra do Senhor, a palavra que é conhecida como a semente da vida. Então, Pai, guarda esta semente no coração dos homens,
para que não volte vazia e para que dê frutos para o teu reino. Salva, Senhor, o maior número de pessoas possível, porque Tu és o único, Senhor, que tem palavra de vida. Tu és o único, Senhor, que tem palavra de conhecimento, de fortaleza, de sabedoria e, acima de tudo, palavra de salvação. Pois o próprio Senhor, aleluia, através do Seu Espírito e através da Sua palavra, nos mostra, pela revelação divina, a Tua palavra santa, que foi um dia revelada aos homens, deixada nesta terra para que os homens cheguem ao pleno conhecimento do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu já oro e já Te agradeço, pedindo, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus, guarda esta palavra no coração dos ouvintes que ouvirem este áudio. Que este áudio seja uma bênção para quem vai ouvir, seja homem, seja mulher, seja jovem, criança, ancião, anciã, enfim, que esta semente seja plantada nos corações, que dê frutos para o Teu reino e que não volte vazia, porque jamais voltará vazia. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço e oro a Ti, pedindo que o Senhor seja conosco, como assim está escrito na Sua palavra. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós cremos, nós confiamos, nós esperamos no Senhor. Louvado seja Deus. Aí está, meu amado ouvinte, a palavra do Senhor que foi lida, que foi explanada pelo servo de Deus, anunciando a palavra do Senhor com muito conhecimento, com muita maestria e, por que não dizer, com muito amor, porque quem prega a palavra de Deus, prega com amor, prega com sabedoria e com entendimento que o Senhor coloca nos corações. Então, nós vemos aí através da palavra do Senhor que o mundo está passando por um tempo de angústia como nunca antes visto, porque é cumprimento da palavra do Senhor. Estamos já dentro do princípio de dores, em que Jesus, respondendo aos apóstolos, no conhecido Sermão da Montanha, falou todos os sinais, e que nestes dias o mundo passaria por uma angústia profunda. Estamos vivendo estes dias, estamos inseridos nesses dias. Sabemos que somos a geração do arrebatamento. Por isso, vocês que ouvirem este áudio, guardem esta palavra dentro dos seus corações. Corram para os braços do Senhor, porque a palavra de Deus diz: buscai a Deus enquanto se pode achar. O relógio de Deus já está em contagem regressiva. A porta da graça breve se fechará, que dará seguimento à grande tribulação, que depois da grande tribulação será o dia do grande juízo final, ao qual esta palavra se referiu, ao qual esta palavra foi bem clara e objetiva. Muitos ressuscitarão para a glória eterna e muitos ressuscitarão para a vergonha eterna, para sofrimento e destruição eterna. Os da direita ouvirão do Pai o bem-vindo do Senhor. O Senhor dirá: bem-vindo, benditos do meu Pai, para o que está preparado para vós desde a fundação do mundo. E olhará para os da esquerda e dirá: apartai-vos de mim, maldito, que nem vos conheço. Que coisa terrível, que coisa triste ouvir do Todo-Poderoso, daquele que nos amou, daquele que entregou seu próprio Filho para nos resgatar. Mas muitos que viraram as costas para o Senhor naquele dia vão receber esta sentença, porque a escolha é em vida. E o servo de Deus pregando disse: os sábios, os inteligentes acordarão, se levantarão
para a glória eterna. E aqueles que não foram sábios, que não foram espertos, perspicazes, que não foram obedientes, nem sensíveis à voz do Espírito Santo, ressuscitarão para a vergonha eterna e destruição eterna. Pensem nisso com muito amor e façam as suas escolhas, a escolha certa. Escolha, pois só existe dois caminhos: céu e inferno, vida ou morte, vitória ou derrota, paz ou destruição. Pensem nisso, porque a palavra de Deus ela se cumpre ao pé da letra, como continua se cumprindo. O Senhor diz: céus e terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Então está aí, a palavra de Deus foi pregada para você, foi esmiuçada para você, foi escancarada para você, bem explicada, foi bem explanada. Então não tem como, naquele dia diante do Senhor, você dizer que nunca ouviu a palavra de Deus, que nunca ninguém pregou para você, pois Deus está usando todos os meios possíveis para que se cumpra o que está escrito. E quando esse evangelho do reino for pregado a toda criatura, então virá o fim. E este é o único sinal que está se cumprindo. Não se cumpriu por completo, mas já está se cumprindo. E breve se cumprirá. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe rica e poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor que excede todo o entendimento. Que o Senhor os livre e guarde de todo mal. Que o Senhor supra todas as vossas necessidades. E que o Senhor os convença do juízo, do pecado e da culpa, para que venham fazer boas escolhas, para que venham para o lado do Senhor, para que busquem o Senhor enquanto há tempo. Fiquem todos com Deus.